Olá, alunos. Vamos começar agora a nossa aula de número 6. Na última aula a gente tinha parado aqui nessa instale os drives. Vamos ver aqui esse videozinho. Hello everyone. In this video we get to install some drives. We're going to focus specifically on a hard disk drive and an optical disk drive. Now first, we have the hard drive. Now this is an adapter. It's not actually a full hard drive. It's a 3.5-inch hard drive adapter. And the reason this is important is because people commonly like to purchase these type of drives. These are solid states. They come in a 2.5-inch side, which is meant for a laptop. With adapters like this, we can easily take a solid state hard drive, drop it into position, and close the lever. As we close it, now the 2.5-inch drive is in a 3.5-inch adapter. With this being done, we could easily just slide this into our computer case and do the install of our screws. Now for my computer case, it accepts both 2.5-inch and 3.5-inch drives, so I don't need to require an adapter for my case. But at this point in time, we can take our 2.5-inch solid state drive and we can install it into our case. When I line it up with the two screws, which we'll be able to see there's many different screw holes on the side of these, we need to align it up perfectly with a set of the holes. Now for me, my 2.5-inch hard drive fits beautifully right here. And then I can do my second screw. And now my 2.5-inch solid state hard drive is installed. After this, we want to install the optical disk drive. First, we need to make sure our front panel of our case has been removed. The front panel of the case is right here. And this is the slot where we're going to install our optical disk drive. Now the first thing we need to do is remove this front panel because it's in the way for us to actually be able to access the optical disk drive. Here we have these levers that we can actually pull out, and every case will be a little bit different. It'll have some type of snaps or levers, and I can remove that front panel. Now with it removed, if I put it on its back again, take a look at that. We have this bay here where we can slide in our optical disk drive. Now, as we slide the optical disk drive in, please make sure it's facing the correct orientation. That is extremely important. We'd hate to have to turn the tower upside down every time we want to use the drive. Now with my case, the drive locks in using a lever mechanism as I slid it in. As you saw previously with the power supply, this will hold it in place, so we can then just place our screws to lock it in, which we'll do now. Awesome. Next, we'll continue on with installing adapter cards to provide our computer tower with even more functionality. Bom, pessoal, como podemos ver aí, é possível fazer a instalação de um SSD de 2,5 utilizando um adaptador ou fazendo a instalação direta, né? E o drive de ótico, normalmente a gente, como vimos em outras aulas, ele sempre é instalado pela parte da frente do gabinete. E aí o que a gente precisa ver quando a gente vai comprar um novo disco rígido, né? Um HD, seja um HD, um SSD. É possível substituir um disco de armazenamento quando ele não atender mais às necessidades do seu cliente ou quando ele falhar. Ruídos não usuais, vibrações incomuns, mensagens de erros ou até mesmo dados corrompidos ou aplicativos que não são carregados são sinais de que o dispositivo de armazenamento interno está com falha. Os fatores a serem considerados ao comprar uma nova unidade de disco rígido estão listados na figura, que seria, primeiramente, se vai ser interno ou externo, né? Se vai ser um HD, um SSD ou um SSHD, que seria um híbrido. Trocadas e removidas em operação, geração de calor, geração de ruído, requisitos de alimentação. Geração de calor e geração de ruído, raramente a gente vai ver alguma questão do tipo. É mais questão de velocidade mesmo, o tipo, se vai ser interno ou externo. As unidades internas geralmente se conectam na placa-mãe com SATA, né? Enquanto as externas conectam com USB, eSATA ou Thunderbolt.
As placas-mães herdadas podem oferecer apenas IDE ou EIDE. As placas-mães herdadas seriam placas-mães legadas, a placa-mãe antiga. Ao selecionar um disco rígido, é importante escolher que seja compatível com as interfaces oferecidas pela placa-mãe, obviamente. Mas hoje as placas-mães todas vêm padrão SATA, então essa questão de compatibilidade diminuiu não, aumentou bastante, né? Não tem tantos problemas assim de compatibilidade. A maioria dos HDs são de 3,5 polegadas, né? Que a gente chama de tamanho para desktop, que é esse tamanho da imagem aí. De 2,5 que é para notebook, que é o menorzinho que a gente viu no vídeo. E os SSDs somente de 2,5 polegadas. Uma observaçãozinha, cabo SATA e external SATA, que seria esse eSATA, são similares, mas eles não são intercambiáveis. O conector dele é diferente, tá? Muita atenção nessa questão aqui de cabo. Se for instalar um HD interno, tem que ser cabo SATA. Se for externo, tem que ser o external SATA. Algumas placas-mãe já vêm com esse conector external SATA na parte de trás da placa-mãe. Selecionar unidades óticas, né? Alguns fatores que a gente precisa ver quando for precisar de uma unidade ótica. Apesar de hoje quase não utilizarmos muito, mas pode ser que algum cliente precise de alguma unidade dessa daí. Tipo de conector, né, que precisamos verificar, a capacidade de leitura, recurso de gravação, tipo de meio ótico. E aqui tem uma tabelinha comparativa sobre os tipos de mídia e a capacidade que eles têm de executar tarefas, né? Por exemplo, um BDRE ele vai conseguir ler o CD, gravar o DVD, ler e tudo mais. Mas um CD-ROM, por exemplo, vai conseguir só ler. Hoje, a maioria das gravadoras de CD ela é pelo menos CDRW ou DVD-RW. Parte de instalação do disco rígido, né? Quando a gente for escolher esses drives aí. Temos que ver o tamanho, né, da largura ali da unidade. Esse 5.25 IN vem de índice, né, de polegadas em inglês. Esse tamanho maior normalmente é usado para unidades de óticas, né, gravadora de CD ou DVD, Blu-ray. O de 3,5 é utilizado para HD de 3,5, obviamente. A maioria de gabinetes de torres tem um espaço ou dois desses. O de 2,5 é indicado para HD e SSD. Tem HD também de 2,5, tá? Não é só SSD, mas é o padrão tamanho de notebook ali. Aqui a gente consegue ver os parafusos de encaixe no gabinete. Nós temos que alinhar o orifício do gabinete com o orifício do HD e colocar aqui os parafusinhos. O SSD também da mesma forma, se a gente não preferir usar um case de 3,5, a gente pode parafusar ele direto, que também dá para prender. Há uma dica aqui de instalação: apertar todos os parafusos com a mão antes de apertá-los com a chave de fenda, assim fica mais fácil apertar os últimos dois parafusos. Ou você só dá uma ou duas voltas ali no parafuso e depois voltar apertando tudo. Isso pode acontecer de você apertar tudo, esses dois parafusos aqui, e do outro lado não dá encaixe, enfim. Seguindo aqui, para instalar a unidade ótica, como a gente viu no vídeo, temos que tirar a parte de frente do gabinete. A maioria deles precisam fazer essa remoção. Alguns não precisam, são mais práticos. E o passo a passo aqui é simples, como a gente viu no vídeo, né? Tirar a parte frontal do gabinete, escolher qual baia, né? Qual compartimento que a gente vai instalar, posicionar ela, empurrar para trás, virar o gabinete, procurar lá os furos para alinhar e fixar com os parafusos. Isso aí é a mesma dica para o HD. Só aperta só um pouquinho o parafuso, depois volta dando um aperto por completo. Uma atividadezinha aqui, pausa o vídeo 10 segundos, já já a gente volta para fazer a correção. Bom, então vamos lá. Aqui é a característica e verdadeiro ou falso, né? As unidades óticas são instaladas a partir da frente do gabinete. Verdadeiro. É recomendável apertar os parafusos de montagem da unidade antes de usar uma chave de fenda. Sim. As placas mais modernas oferecem a interface IDE para dispositivos de armazenamento interno. Não, não mais, somente SATA. A interface SATA pode ser usada para conectar HDs, SSDs e unidades óticas. Verdadeiro. Em instalações que o resfriamento da CPU é importante, os HDs são preferidos para armazenamento. Na verdade, não. HD esquenta um pouco mais do que SSD. Ao instalar um HD ou SSD, os conectores devem ficar em frente ao gabinete. Não deve ficar em frente, não, por dentro. Vamos verificar. Acertamos tudo. Vamos seguindo aqui.
Bom, agora tem um videozinho aqui sobre instalação de placas de expansão. Hello everyone. In this video we get to install adapter cards. So first what we want to do is take a look at our case. And we need to take a look at what adapter slots we have. Inside of my case, we can take a look at the motherboard and a closer up. We have a PCI Express 16. Then we have 3 PCI Express 1s. So what we want to do is be able to pick out adapter cards that are going to be compatible with these PCI Express slots. Also, if you're wondering what this is a mini PCI Express. Think of wireless cards that you'd be able to install in a desktop tower. So let's get started. Step 1. We're going to need to find an empty slot, which we have right here. So what we need to do is take off the corresponding cover that covers that slot. To remove this cover, which is covering the slot, I have to lift up my tower, and we'll take a look at what I need to do on the outside. This screw here is holding on to those adapter card slot covers. It keeps them in place. So I can go ahead and I can unscrew that with my special Torx screwdriver. With that screw out, we can actually take this cover. It just lifts off, and that exposes all the adapter card slot covers. At this time, I can actually take out this cover, and it just lifts off. I can remove it from the computer case. Now the adapter slot cover is exposed, and we're able to zoom back in and continue on. With that slot cover exposed, we can now install a PCI Express 16 card. I happen to have a PCI Express graphics card. It's a PCI Express 16, which we have here, which is the physical compatibility that matches that slot. Step 2, I'm going to align the video card into the appropriate slot in the motherboard, which will be right there. For step 3, we need to press down gently on this card to install it into place. Step 4, we need to reinstall that slot cover. I will put my slot cover back on, and we will take our screw on our screwdriver and we'll screw it back into place. Thank you for watching. Our adapter card is now installed. Bom, podemos ver a instalação de uma placa de vídeo, né, no conector PCI Express, bem tranquilinho. Aqui está mostrando os conectores. Essa seleção aqui ela tá equivocada. Esse PCI seria essa conexão preta aqui, a PCI Express 1 que seria essa pequenininha e a PCI Express 16X que seria essa maior. A diferença da PCI, do conector da PCI com a PCI Express, né? A PCI Express, o quebradinho aqui, né? Esse divisório que fica mais para frente e a da PCI fica atrás. E aqui ao lado nós temos algumas descrições aqui de placas que podem ser feito um upgrade no computador, né? Uma placa gráfica, a famosa placa de vídeo. O tipo de placa gráfica instalada afeta o desempenho geral de um computador. Por exemplo, uma placa gráfica que precisa ser compatível com grandes recursos gráficos pode consumir recursos de RAM, CPU ou ambos, e fonte, né? O computador precisa ter slots RAM e CPU suficientes para permitir a funcionalidade total de uma placa gráfica atualizada. Escolha a placa gráfica com base nas necessidades atuais e futuras. Por exemplo, para os jogos 3D, a placa gráfica precisa atender aos requisitos mínimos e excedê-los. Algumas GPUs são integradas à CPU. Quando a GPU é integrada à CPU, não há necessidade de comprar uma placa gráfica, a menos que funcionalidades de vídeos avançados, como gráficos 3D ou resolução muito altas, sejam necessários. Uma placa de vídeo, a maioria dos processadores já vem com a placa de vídeo embutida, mas para jogo, um gráfico mais pesado, é necessário uma placa de vídeo externa. Externa não, separada, né? Dedicada. A placa de som. O tipo da placa de som instalada determina a qualidade do som do computador. A maioria das placas de som que vem nativa é um som 2.0 estéreo, atende a maioria dos usuários, mas o usuário que precisa de uma placa com maior quantidade de canais, maior controle e qualidade, precisa também colocar uma placa dedicada. Controlador de armazenamento. Eles podem ser integrados ou adicionados a um cartão de expansão.
Isso permite a expansão de unidades internas e externas para o sistema de um computador. Os controladores de armazenamento, como os controladores RAID, podem também proporcionar tolerância a falhas ou maior velocidade. Esse controlador de armazenamento seria uma placa ali para conectar vários HDs e fazer RAID. Uma placa de I/O, a instalação da placa de I/O em um computador é uma maneira rápida e fácil de adicionar mais portas de I/O, de entrada e saída, né? As portas USB são algumas das mais comuns a serem instaladas no computador. A escolha de uma placa de I/O com base nas necessidades atuais e futuras do seu cliente. As portas USB são algumas das mais comuns a serem instaladas em um computador. Por exemplo, se um cliente quiser adicionar um leitor de cartões interno e a placa-mãe não tiver nenhuma conexão USB interna, uma placa de I/O USB com conexão USB interna será necessária. Dependendo da placa-mãe, se ela não tiver muitos conectores internos, realmente essa placa aqui ela se torna necessária. Uma NIC, que seria uma placa de rede, às vezes aqui é uma placa de rede com uma largura de banda maior, ou simplesmente para ter uma outra segunda placa de rede. A placa de captura. Normalmente a placa de captura ela faz a gravação de um vídeo, seja de um sinal interno do computador ou externo, e faz essa gravação interna, né, no HD. A inclusão de uma placa de captura com sintonizador de televisão permite que você visualize e grave a programação da televisão. Muito utilizado também para fazer captura de imagens de câmera. Às vezes você conecta uma câmera profissional no computador, através dessa placa de captura ela consegue armazenar esses vídeos aí. Pode ser muito importante também para alguns tipos de usuário. As placas adaptadoras são inseridas em dois tipos de slot de expansão à placa-mãe. Basicamente o PCI, que seria esses conectores pretos aqui, que é mais comum, por isso que tem em maior quantidade, e o PCI Express, que a gente já viu em outras aulas também, são esses que tem um chanfrozinho aqui mais para frente. E aqui tem a variação de X1, X4, X8 e X16. Vamos seguindo. Outros fatores para a seleção da placa de adaptador. Antes de a gente comprar uma placa adaptadora, a gente tem que considerar alguns detalhes. Quais são as necessidades atuais e futuras do usuário? Há um slot de expansão aberto disponível e compatível disponível? Quais são as possíveis opções de configuração? No caso da placa de vídeo aqui, a gente tem que ver o tipo de slot, quantidade de velocidade de RAM de vídeo, né? Unidade de processador gráfico e resolução máxima. Eu já vi casos de usuário querer comprar uma placa PCI Express e o computador ser antigo e ter um conector AGP ainda. Então esse slot aqui acho que é o primeiro passo antes de verificar isso. Se bem que as placas novas são todas PCI Express. Placa de som também tem que ser verificado. Tipo de slot, esse processador de sinal digital, tipos de porta conexão, aí no caso seria a quantidade de saídas de vídeo, de entrada, relação de sinal ruído do som, né, que vai ser externado aqui da placa de som. Essa placa controladora de armazenamento também, tipo de slot, quantidade de conectores, conectores internos e externos, tamanho da placa, a RAM da placa do processador da placa de controlador, tipo de RAID, tudo tem que ser verificado antes de comprar esse tipo de placa de armazenamento. Placa de entrada e saída, também a taxa de slot, né? O tipo de porta de I/O, quantidade de portas, requisitos adicionais de energia. Nesse caso aqui, a gente tem um USB interna e 4 externas. Às vezes algumas placas têm mais, têm menos, também tem que ser verificado. A placa de rede, também temos que ver aqui o tipo de slot, a velocidade, tipo de conector, conexão com fio ou sem fio, compatibilidade de padrões. A placa de captura, questão de armazenamento, resolução e taxa de quadros, portas de entrada e saída, padrões de formato, tipos de interface de entrada. Às vezes, se a gente não verificar isso a fundo, a gente acaba comprando uma placa que não vai atender nossa necessidade de fato, né? Seguindo aqui, como é que a gente faz a instalação da placa de expansão conforme o vídeo. Essa questão de trava aqui das PCIs varia de cada gabinete para gabinete, então tem que fazer uma inspeção visual ali, determinar como que vai ser feita a desmontagem, mas em geral a gente precisa tirar essa chapinha aqui de metal, travar a placa de vídeo. Quando a gente tira essa chapinha aqui, vocês podem ver que tem um parafuso, esse parafuso ele vai travar a placa no local, e algumas PCI Express tem uma travinha atrás que a gente já viu também em outras aulas. Atividadezinha, pausa o vídeo 10 segundos, já já a gente retorna. Vamos lá, aqui tem a descrição, a gente precisa dizer a ordem de instalação.
Primeira descrição aqui. Alinhe a placa adaptadora ao slot de expansão apropriado na placa-mãe. Prenda o suporte de montagem da placa adaptadora ao gabinete com parafuso apropriado. Encontre um slot de expansão vazio e remova a pequena tampa de metal. Pressione suavemente a placa adaptadora até que ela seja totalmente encaixada. Bom, primeiramente, como eu disse, a gente tem que tirar aquela chapinha de metal lá e ver qual o slot que está vazio. Depois disso, a gente tem que alinhar a placa ao slot que a gente quer instalar na placa-mãe. Depois disso, a gente tem que pressionar suavemente a placa adaptadora até que ela seja totalmente encaixada. E depois a gente tem que prender o suporte dela com o parafuso apropriado. Acertamos tudo, vamos seguindo. Bom, sobre leitores de mídia, né? Isso daqui já é mais utilizado do que gravadores de DVD. Normalmente os leitores, eles têm várias conexões. E aí quando for fazer a aquisição de um leitor, só verificar se ele possui o cartão ali, né? A leitora do cartão que você mais utiliza. Mas basicamente os que são mais utilizados são SD, micro SD, mini SD, compact flash. E tem também os padrões da Sony, que são esse memory stick aqui, ó, chamado de M2, que é um padrão que foge desse padrão aqui SD, mini SD e micro SD. Continuando aqui com selecionar o armazenamento externo, né? Às vezes nós precisamos de um armazenamento externo, e aí como escolher esse armazenamento externo, né? Temos que verificar os tipos de porta, capacidade de armazenamento, velocidade, portabilidade, requisitos de alimentação. Aqui a gente tem uma imagem de um pendrive que é o mais simples, mas às vezes se você precisar de um HD externo com grande armazenamento, você precisa ver qual que é o tipo de conexão. A maioria dos dispositivos eles utilizam USB, external SATA ou Thunderbolt. Então a gente precisa verificar esse tipo de conexão, ver se esse HD externo, por exemplo, ele precisa de uma fonte externa. São esses detalhes que a gente precisa verificar antes de fazer a aquisição ou recomendar a aquisição de armazenamento externo para algum cliente. Temos a atividadezinha aqui, pausa o vídeo 10 segundos, já já a gente volta. Continuando aqui, a descrição. A gente vai fazer relação de descrição com esses quadradinhos aqui. Este é um formato mais antigo, mas ainda pode ser utilizado em câmeras de vídeo devido à alta velocidade e alta capacidade. Esse aqui são os Compact Flash, que é aquele conector, o cartãozinho maior que a gente viu ali. Esta é uma memória flash proprietária usada em câmeras, MP3 players e sistemas de videogames de bolso. Proprietária, se lembra da Sony, e aí são aqueles memory cards lá, o M2, que aqui ele traduziu para cartão de memória. Este é o menor formato de cartão SD e é comumente usado em smartphones e tablets. Cartão SD em smartphone e micro SD. Este é o formato cartão de SD de tamanho médio desenvolvido para telefones celulares. Seria o mini SD. Vamos verificar aqui. Acertamos tudo. Vamos seguindo. Vamos ver agora um vídeo com a demonstração de instalação dos cabos da fonte. Hello everyone, this is our Install the Power Connector video. This is going to be a two-part video. The first part, we're going to install the power connectors on the motherboard. Step 1, we need to align our 24-pin connector with the socket on the motherboard. There's our socket, and here's our 24-pin connector. With step 1, aligning it means we need this clip to connect on the outside of that connector. So we can go ahead and we can align it with that connector. Now that it's aligned, step 2, we're going to gently press down on the connector until that clip locks into place. As we press down, you hear it click into place. Step 3, we need to align our 4-pin power connector for auxiliary power on the motherboard, which we'll see here also has a clip, with its corresponding connector on the motherboard. To align it, I'll just drop it in on top. And then, step 4, we're going to gently press down on that connector until it clicks into place. And now it clicked into place. Step 5, we need to take our CPU fan with its power connector right here. And we need to align this correctly, which you'll see a little slot here. We need to align that correctly
with the actual CPU fan slot on the motherboard, which is right here. Step 6, we're going to gently press down on it and put it in place. It doesn't click, it just slides in, and we are done. In part 2 of our video, we're going to install the power connector for our SATA hard drive. Now this is our 2.5-inch solid state hard drive. On the back we're going to have a data port and a power port. So we can take a zoom in here and see a closer view. The larger port here is going to be the power connector, and this is going to be our 15-pin SATA power connector. So step 1, we're going to take our power connector that's going to attach to the drive, and here's what it looks like right here. We can see it's keyed in a specific way, so you cannot install it upside down. And we need to align it correctly with the SATA hard drive. When we have it aligned correctly, we can take it and line it up right here. And step 2 is we're going to gently push it in until it's fully seated. Awesome. Now that we have the SATA 15-pin power connector installed, we're going to install the power connector for our case fan. This is going to be a 3-pin power connector that we'll connect to on the motherboard. The power connector looks exactly like this. It's got a spot for 3 pins. The connector on the motherboard that we're going to hook it to is right below here, and it is brown. We'll zoom in and take a closer look at that power connector. So as you see right here, that's going to be the 3-pin power connector, and we're going to connect it in. Step 1, we need to align the power connector to the motherboard. Again, this power connector has a slot, just like we saw previously for the CPU fan. So step 2, we're going to press it in gently now that we have it aligned. And that is what it looks like when it is installed correctly. Thank you for watching our Installing the Power Connectors video. Bom, pessoal, conseguimos ver aí bem tranquilo na instalação de todos os cabos de alimentação interno. Atividadezinha aqui, pausa o vídeo 10 segundos, já já a gente retorna para fazer a verificação. Bom, aqui nessa atividade nós temos que relacionar o tipo de conector à imagenzinha daquele ao lado. Primeiro aqui quadradinho, 4 pininhos, Molex, não tem erro, né? Esse 4x4 aqui é aquele que vai do lado do processador. Seria aqui esse ATX auxiliar. Esse maiorzinho aqui, placa-mãe ATX, ou aquele de 20, 24 pinos. E o outro aqui fininho seria o SATA. Vamos verificar. Acertamos tudo corretamente. Vamos seguindo. Bom, mais um videozinho aqui rapidinho. Para a gente ver como que é a instalação dos cabos de dados. Hello everyone. Welcome to our Install the Data Connectors video. First, we want to take a look at our motherboard and find those SATA data connectors. They're down here. I've got 4 of them. Also, on my solid state hard drive, I've got the SATA power connector that we installed previously, but I removed it so we can see that SATA data connector, which is the smaller of the two on this side. So to get started, step 1, we need to align our SATA data cable, and it's notched to fit exactly down below. So we'll align it, and then after it's aligned, we can just gently push it in, and it will click into place. Step 2, we'll take our right angle SATA data cable here, and we're going to connect it with its corresponding connector on our hard drive. So we align it up, then we can press it in. And it clicks into place. Awesome. Thank you for watching our Connecting the Data Cables video. Bem tranquilo também, né, pessoal? O cabo SATA não tem erro, ele é formato de L, só encaixa de uma maneira ali. Bom, essa parte aqui é um pouquinho mais complicada, recomendo ter bastante atenção, porque como é feita a instalação dos cabos do painel frontal, isso é muita dor de cabeça. E isso normalmente separa os técnicos decentes que estudaram dos que aprenderam
hard drive activity lights. nas coxas aí. So to get started, we're going to use a different board just because the other board was more proprietary for a specific vendor. This will be better. To start it off, what we're going to see here is that down in the left corner, we'll zoom in on this in a little bit, we're going to have our front panel audio. And down in the bottom right corner, we're going to have our front panel connectors. So first we're going to take a look at the front panel audio. So we have a zoomed in view of the front panel pins for our audio connector. And what you can see here is that we have 9 pins. It looks like one of them is missing, but it's not missing. That's just because it's a keyed slot. If we take a look at the actual connector that's coming off of the front panel that we're going to plug in, it's this. This is an HD audio connector. And the HD audio connector, if we take a look at the actual holes, look at that. We've got that same keyed format. We've got that one that's going to be missing, and you know the orientation for the motherboard. So all we need to do is slide this back onto those pins, and we'll have this up and running. So we've got our audio connector connected to our motherboard, and now we're going to move over to the front panel. So let's take a closer look at the front panel connectors on the motherboard. Here they are at the bottom right corner. What we'll see here is power LED, as well as hard drive LED, power switch, speaker, which is not your normal speaker, that's your errors and think BIOS and boot up issues, and a reset switch. What we need to do is take these connectors that are coming off of the front panel of our tower, and we need to hook them accordingly. Well, how do you know what goes where and what orientation? That's where you consult your manual. Bing, my manual is here. So you can see my diagram for how I need to connect these, and that's what we're going to do next. So what we'll do first is we're going to take the power LEDs, and that's going to be these two right here. And we'll take these power LEDs and we'll put them in the correct orientation. According to our picture, the positive one is going to go on the left to this pin, and the negative one will go here on the next pin over on the right. So I'll do that. And what you'll notice is there is a gap between those two, and that's okay. That's a blank slot. Again, it's keyed. Next, what we want to do is go ahead and do the power switch. That power switch is hiding underneath here. There we go. This is the power switch. And the power switch is going to go right here where you see the power switch one, PWR-SW. Same thing for this. We don't have to worry about a positive negative. We just need to drop this thing on that power switch. Power switch is installed. Next, we're going to do the reset. So we'll find the reset switch, which is this one right here. And reset needs to go on these two, as it shows in our diagram. The reset switch is now installed. And lastly, we're going to set up and do the hard drive LED. Hard drive LED, according to our diagram, is the bottom left corner. And our front panel connectors are now installed. So it's all installed. That's awesome. If we had any USB connectors, we'd pop them in and plug them straight into these keyed USB ports, and we'd be fine for those as well. My system does not have those for this motherboard and this case that I'm utilizing, so we don't have to drop those in. Now, take care and practice putting these connectors on, and make sure you take the time to find the manual so you know how to do it properly. You're one step closer to being an IT professional and doing one of the hardest parts of hooking up a motherboard inside of a computer case. Esses conectores frontais aqui são bem complicados. Infelizmente não existe um padrão. As placas melhores, elas possuem aqueles escritos da placa-mãe, mas algumas de marcas inferiores não possuem. E a solução é ir testando. Pega lá primeiro dos LEDs, vai conectando lá, porque o LED, se conectou, ele vai ter que acender. Depois de identificar os LEDs, vai para o botão de power e de reset. Por que não o botão power? Se você colocar ele no lugar do LED e apertar, ele vai fechar um curto. Pode danificar a placa-mãe. Então começa pelos LEDs ali, vai testando, e depois pelos botões de power e reset. Aqui ele tem a explicação de cada conector do painel ali, né? O botão de energia, ele é o botão que serve para ligar o computador e para desligar, se apertando e segurando ali, em caso de emergência. Botão de reset é para resetar o computador. Alguns gabinetes não possuem esse botão. O LED de energia, normalmente
É o LEDzinho verde ou vermelho ali mesmo ali, que ele indica que o computador está ligado. Esse LED de unidade de atividade das unidades. Normalmente ele fica piscando quando está tendo gravação em disco rígido. Por que isso? Antigamente os computadores, essa gravação era muito mais delicada. E se você desligasse o computador com aquilo ali aceso, poderia danificar o componente, corromper dados e coisas do tipo. O alto-falante do sistema, que a gente chama de speaker, ele não é um alto-falante propriamente dito, né? Ele é aquele alto-falantinho que dá os apitos, ele não serve para tocar música, né? O áudio aqui, alguns casos tem ports conectores de áudio na parte externa para conectar microfone e saída de fone. Alguns o conector já vem montado, ou também outros é da mesma forma que do frontal. É bem complicado, aí é ir testando mesmo. Esse aqui, ó, ele tem um PWR LED, mostra aqui o positivo, o negativo. Esse aqui tá bonitinho, esse aqui tá uma vida. Tem uns que não tem nada escrito aqui na placa, é só os conectores mesmo. Bom, e aqui nas outras imagens, ele mostra aqui como é que são esses conectores, né? Como que a gente vai instalar aqui no positivo e tudo mais. Conector USB, o interno. Às vezes o gabinete ele vem com essa USB toda montadinha aqui. Você encaixa somente de uma forma, porque tem um conectorzinho aqui que tá faltando, ó, um pininho. Que é justamente esse quadradinho aqui todo fechado. Mas tem gabinete que não, que vem esses fiozinhos todos separados da mesma forma que esse aqui. É uma maravilha fazer a instalação disso. E aqui tem uma especificação como fazer essa instalação aqui de todos os conectores, né? É relativamente tranquilo, tem que pegar e praticar mesmo para entender como é que é o funcionamento. Bom, atividadezinha aí, pausa o vídeo 10 segundos, já já a gente retorna. Bom, vamos lá. Primeiro aqui a gente tem que ler a característica e marcar qual conector que seria relacionado. Tinha algum texto aqui para frente. Se houver um problema de hardware, uma série de bips de diagnóstico é emitida para indicar o tipo de problema. Como eu disse, é o alto-falantinho lá, o speakerzinho, que ele vai dar os bipzinhos. Seria que é o alto-falante do sistema. Ele não serve para tocar música. Por vezes é composto por 9 ou 10 pinos dispostos em duas fileiras, mas pode também vir com 4 ou 5 pinos ou grupos individuais de 4 ou 5 pinos, que seria o USB. Liga e desliga o computador, botão de energia. Permanece acesa ou pisca quando o sistema lê ou grava dados, seria aqui LED de atividade. Permanece acesa quando o computador está ligado e pisca com frequência quando o computador está em modo de suspensão, seria aqui o LED de energia. Reinicia o computador sem desligá-los, seria o botão de reset. E portas para conectores na parte externa para conectar microfones, o equipamento externo com processador de sinal, meios de mixagem e instrumentos. Seria áudio. Vamos verificar aqui. Acertamos tudo. Bom, e aqui temos um videozinho que ele vai mostrar sobre a instalação completa do computador como Hello os everyone. In this conectores video we're going to traseiros. reassemble our case and then we're going to install our external cables. To get started, we have the front of our tower here and we'll put on our front cover. Now remember, the front cover just had these locking clips on the side, so we just need to line it up. And all we need to do is push down in the corners. And now the front case is locked. We've got our USB ports, our headphone, and our mic port. Also in the front here, we also have our DVD disc drive that we installed. I can turn this on its face. And now we can do our external cables. So for this part, I'll take off my anti-static wrist strap. And I can take my power cord. And I can just slide the plug in here. And you shouldn't have to force any one of these cables as you install the cables to the back of your tower. I've got a USB for my keyboard. These you do have to align. So take a close look regarding how you need to align it. You'll see the correct end to slide in. Then I have another USB. So this is my keyboard mouse combo. And again, we'll take a look at the alignment of the USB and plug it in. Also at this time, I have my graphics cable. For me, I have a DVI connection.
The DVI is going to go to my white port here on my graphics card we had installed. So I'll plug that in. And we've got 2 screws on that. We can just easily screw it until it's snug. You don't need to over tighten these. It's not going to fall out. Lastly, I have an audio cable and I have my network jack. I'll plug in my network jack to my Ethernet port. Then my audio cable is green for my speakers out, and I'll plug that in my green speaker out port. Our external cables are installed. Last thing, we take a look at the side. It's still open. We need to close it up with the cover. With the cover, it's just going to slide on. You can see the slots here along the top that we're going to lock it into. Just got to rest it in. You can shift it and feel it to slide into place. And then there should be no force really needed here. Just slowly slide it forward. Then I have my locking screw. But now I can just close that by hand. And then I can give it a little bit of a snug tighten. And again, we don't need to over tighten that. And now we're done. Our case is put back together. It is ready to go. Thank you for watching our video. Bem tranquilo, né, pessoal? Vimos aí que não tem erro nenhum, não tem segredo. Atividadezinha aqui bem simples. Normalmente conectores aqui já vimos lá em outras aulas. Esse primeiro conector aqui, ele seria uma porta USB, né? Esse aqui ele seria de alimentação. Esse aqui ele seria o PS2, que pode ser de tanto teclado ou mouse. E aqui o de baixo seria de monitor. Um detalhe. No vídeo, ele instalou o cabo DVI, o branquinho, no conector da placa de vídeo. Não sei se vocês prestaram atenção, mas tinha um conector na placa-mãe em cima. Por que ele conectou no de baixo e não no de cima? Quando a gente coloca uma placa de vídeo dedicada ali embaixo, a BIOS reconhece isso e desativa o vídeo de cima. Então se a gente colocar um cabo de vídeo, ele não vai dar sinal, porque tem uma placa de vídeo dedicada lá embaixo. Isso acontece muito, problema, tá, pessoal? Às vezes desliga o computador, desconecta, na hora de conectar, acaba conectando na de cima e esquece a de baixo. E simplesmente não funciona o vídeo. Vamos verificar aqui. Beleza, é isso daí. Bom, pessoal, com isso, chegamos aqui no final do capítulo 2. E na próxima aula já vamos ver aqui sobre Post, BIOS, CMOS e Wi-Fi. Valeu, pessoal. Nos encontramos lá.